Congresso aprova LDO e obriga o governo a destinar 37 bilhões de reais para o pagamento de emendas. E você vai ver também. O governo federal lança novo sistema para bloquear celulares roubados. Vulcão entra em erupção na Islândia e obriga 3 mil pessoas a sair de casa às pressas. Manchester City vence com facilidade e vai enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes. E ainda, no Minuto Pet de hoje, você vai conhecer um hotel para bichinhos diferentes. Entre os hóspedes estão hamsters, tartarugas e calopsitas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Olha só, hoje foi encerrado oficialmente o ano do Poder Judiciário. A repórter Jaqueline Fonseca acompanhou a movimentação nos principais tribunais em Brasília. E a gente vai falar agora ao vivo com ela. Boa noite, Jaqueline. Boa noite para você, Kleber, e a todos que nos acompanham. Exatamente. Hoje foi o encerramento do ano judiciário e o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um discurso no encerramento da sessão. Barroso apresentou um balanço das atividades do STF ao longo do ano, em especial nos 3 últimos meses, que foi o período em que ele assumiu a presidência da Suprema Corte. Logo no começo do discurso, Barroso mencionou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e disse que, embora esse tenha sido um dos episódios mais tristes da história do país, serviu para fortalecer as instituições democráticas do país. Barroso destacou, no entanto, que nenhum tribunal consegue sozinho barrar o avanço do autoritarismo. O ministro também falou sobre as decisões monocráticas. Essas decisões são aquelas tomadas por um único ministro diante de uma ação judicial. Inclusive, no mês passado, o Senado Federal aprovou aprovou uma proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros da Suprema Corte com relação às decisões monocráticas. Pela proposta aprovada já no Senado, os ministros não podem sozinhos derrubar leis aprovadas no Congresso ou publicadas pelo presidente da República. Barroso explicou que 83% de todas as decisões proferidas no âmbito do STF ao longo deste ano foram desse tipo, monocráticas. Ele explicou que esse tipo de decisão é fundamental para o pleno funcionamento da Suprema Corte e levar todas as ações ao julgamento no plenário físico ou virtual seria materialmente impossível. Vamos conferir um trecho da fala do presidente do STF. É preciso que se tenha a consciência da impossibilidade. Com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar, é materialmente impossível. De modo que as decisões monocráticas, elas são um imperativo da realidade do tribunal e das circunstâncias que nós vivemos, e só poderia ser diferente se se reduzisse dramaticamente as competências do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, muito obrigado aí pelas informações a Jaqueline. Olha só, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, também fez um balanço hoje das atividades em 2023. Moraes ressaltou que quase 2 mil processos foram julgados e que o tribunal economizou cerca de 250 milhões de reais. Vamos conferir. O Tribunal Superior Eleitoral teve a possibilidade
de analisar todos os importantes pontos ligados às eleições. Em inúmeras decisões, fixamos já o caminho, as teses a serem seguidas nas eleições de 2024 em relação a abuso de poder econômico, em relação a abuso de poder político. Realizamos com absoluto sucesso o teste público de segurança da urna. Recebemos diversas contribuições para o aprimoramento do sistema eletrônico de votação. Ano a ano, isso vem aumentando o interesse das universidades, aumentando o interesse da sociedade civil na participação e aprimoramento da segurança das nossas urnas eletrônicas, absolutamente confiáveis e absolutamente auditáveis. E o Congresso Nacional aprovou agora há pouco a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024. A proposta define as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem. Essas são imagens da sessão que aconteceu agora há pouco. Na Câmara, a proposta foi aprovada de forma simbólica, ou seja, sem a contagem de votos. E no Senado, o placar foi de 65-2. O relator da LDO, o deputado Danilo Forte, incluiu no texto um calendário para a liberação de emendas impositivas, aquelas que têm o pagamento obrigatório. Essas emendas são de dois tipos: as individuais, que são dirigidas a cada senador e a cada deputado, e as de bancada, que são destinadas às bancadas estaduais. Atualmente, não há prazo para o governo pagar essas emendas. Por isso, o presidente tem aí mais liberdade e geralmente faz o pagamento às vésperas de votações importantes, o que não será mais possível. 37,5 bilhões de reais foram reservados para esses pagamentos. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou agora à tarde o programa Celular Seguro, que tem o objetivo de combater os roubos e furtos de aparelhos no país. O novo sistema está disponível para navegadores. O aplicativo estará liberado para download a partir de amanhã. O evento aconteceu na sede do Ministério da Justiça em Brasília. O secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, representou o ministro Flávio Dino, que não estava presente. Também participaram representantes da Febraban e da Conexis, que reúne as empresas de telecomunicações do país. O novo sistema foi apresentado. A ferramenta poderá ser usada para registrar ocorrências com os aparelhos e solicitar o bloqueio da linha telefônica e de aplicativos de bancos. Quando um caso de roubo ou furto é detectado pelo celular seguro, um comunicado é enviado para as instituições parceiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que desenvolveu a plataforma. A ideia é ajudar os usuários a levar menos tempo para avisar sobre os smartphones que foram levados ou perdidos. Segundo o próprio Ministério, a estratégia é que todas as funções do aparelho sejam bloqueadas e o celular se torne um pedaço de metal inútil nas mãos dos bandidos. O celular seguro já está disponível para navegadores com Google Chrome e Microsoft Edge. Os aplicativos para Android e iPhone e iOS devem ser lançados nesta quarta-feira. Olha, e ter um celular roubado é uma enorme preocupação, sem dúvida alguma. Afinal, toda a nossa vida hoje está nesses aparelhos. Por isso, esse é um assunto que interessa para todo mundo. E para explicar como vai funcionar esse novo sistema lançado hoje pelo governo federal, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado de hoje é o professor de Redes e Segurança da Informação, João Paulo Machado Chamon. Boa noite, professor João Paulo. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite a todos. Agradeço aí o convite. Professor, de forma didática, eu peço que você explique como vai funcionar esse novo sistema, desde o cadastramento, que é obrigatório, até a aplicação prática. O cadastramento hoje, ele está usando como base o Gov.br, que é o sistema do governo de autenticação. Então, com esse sistema, é possível saber quem foi que realizou o cadastro, Ou seja, é um sistema seguro de chaves. Só que o sistema, como o próprio ministro falou lá no lançamento, ele ainda está muito cheio de problemas ainda, por assim dizer, simples. Por quê?
ele aceita que eu cadastre, por exemplo, qualquer número. Eu estou com o sistema aberto na minha máquina, ele pede lá nome, CPF, telefone e e-mail, e eu cadastro qualquer pessoa como pessoa de contato. Na hora de eu cadastrar o telefone, como meu telefone, eu posso colocar qualquer número, inclusive do seu telefone, né? Ou seja, ele dá a opção para o usuário digitar os dados do aparelho. Então, assim, ainda existem algumas falhas de segurança graves. Por exemplo, essa pessoa de confiança, ela pode bloquear o aparelho, né? Do marido, ex-mulher e etc. Quer dizer, ainda é o primeiro passo. Mas, basicamente, a pessoa entra no site, cadastra o aparelho e cadastra a pessoa de confiança. E uma vez que ocorre, ela entra no site e informa. Só que conforme foi apresentado, o aparelho não é bloqueado imediatamente. Ele vai para uma lista e o número celular continua funcionando por enquanto. Então, assim, pode surtir efeito, mas no médio prazo. No curto não vai surtir muito, não. Então, professor, muito importante essa sua resposta, isso porque os especialistas já estão alertando que aquela ideia de que o celular vai se tornar um pedaço de metal inútil nas mãos dos criminosos, como disse o governo, e a gente viu agora na reportagem, então não é totalmente verdadeira, né, professor? Não é, porque se a gente for analisar, esses aparelhos são furtados para reposição de peça, troca de tela, troca de bateria, carcaça. Todos esses dispositivos vão continuar sendo utilizados para reposição. E a verdade é que o principal dado que eles têm para bloqueio, que é o chamado e-mail, né, que é como se fosse um chassi de um carro, eles conseguem remarcar, eles conseguem mudar o e-mail. Então o aparelho voltaria a funcionar. Então, assim, ele pode dificultar, mas não irá dificultar muito para os criminosos, pelo menos pelo que a gente vê hoje. Tá certo, então, professor. Bom, a gente espera que esse modelo evolua com o tempo e nos traga mais segurança. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e a sua orientação para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Grande abraço. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou hoje que o percentual de biodiesel no litro do óleo diesel vai aumentar. Passará dos atuais 12% para 14% a partir de março de 2024. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também foi antecipada a implantação do chamado B15, a meta de misturar 15% de biodiesel no diesel combustível. O patamar será implementado em 2025 e não mais em 2026. O impacto previsto desse novo cronograma nos preços praticados na bomba de óleo diesel não foi divulgado. No início deste ano, o Brasil trabalhava com o diesel B10, com 10% de biodiesel em cada litro. O patamar atual de 12% está em vigor desde abril. No último dia 7, a Petrobras anunciou redução no preço do diesel na venda às distribuidoras. Mas em 2024 termina a isenção de impostos sobre os combustíveis, o que deve elevar os preços para o consumidor final. Alexandre Silveira informou também que o Conselho de Política Energética aprovou a criação de um grupo de trabalho para debater a possibilidade do Brasil importar biodiesel para mistura de combustíveis. Pela regra anterior, o biodiesel importado só podia ser utilizado pelos distribuidores para consumo próprio ou para uso experimental, aprovado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. E veja a seguir, vulcão entra em erupção na Islândia e obriga 3.000 pessoas a sair de casa às pressas. E ainda, Manchester City vence com facilidade e vai enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos, quase 51, pelo horário de Brasília.
Um vulcão entrou em erupção na Islândia e obrigou mais de 3 mil pessoas a deixar suas casas às pressas. Confira. O vulcão expeliu lava e nuvens de fumaça. A cidade de Grindavik, que fica a cerca de 3 quilômetros do local, teve que ser evacuada às pressas. 3 mil moradores foram obrigados a deixar suas casas. A erupção aconteceu na península de Reykjanes. O fenômeno começou por volta das 22 horas no horário local, após um terremoto ser registrado 1 hora antes. Esta é a 4ª erupção na área desde 2021 e a maior até agora, segundo informou o governo islandês em um comunicado nesta terça-feira. As autoridades alertaram que o gás emitido pelo vulcão pode ser perigoso. A Islândia fica em um limite de placas tectônicas e é o lar de 32 vulcões ativos. O país está acostumado a erupções vulcânicas, embora muitas vezes elas ocorram longe da população. E olha só, hoje é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 e com a Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham por aqui. Kleber, com as férias batendo a porta já, muitas famílias viajam e não tem como levarem os seus pets. Especialmente aqueles pets que não são convencionais, mas que estão presentes em muitos lares. Nós já demos aqui dicas na hora de escolher a melhor hospedagem para seus cães. Mas hoje o Minuto Pet traz sobre um hotelzinho aqui na Grande São Paulo, que é um verdadeiro lar para os animais, enquanto os tutores estão fora de casa. O principal objetivo do Hotel Pet é oferecer um local seguro e pensado no bem-estar do bichinho. A Nath Farcu é auxiliar veterinária de pets não convencionais e idealizadora da hospedagem. Boa noite, Natália, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Nath, a primeira pergunta, a gente quer saber aqui como que funciona o hotel. Bom, o hotelzinho, recebe apenas pets não convencionais, que seriam todos os pets menos cachorro e gato, no caso, né? E conforme os tutores forem entrar em contato com a gente manda um formulário para eles preencherem e a gente vai tirando todas as dúvidas, porque cada espécie tem o seu recinto, sua alimentação. Então, a gente vai adequando, com o formulário, a rotina do pet. Nath, agora aqui é o Kleber que vai fazer uma pergunta. A preocupação de todo dono é com a segurança. E esse tipo de animal dá mais ou menos trabalho, mais ou menos, ou dificuldade menor na hora de cuidar? Então, o que a gente sempre fala, A gente sabe que cão e gato é a ração e brincar, vamos dizer assim, Basicamente isso. Agora, assim, os pets não convencionais, cada espécie tem a sua alimentação, o seu recinto, alguns precisam de iluminação, enfim, existem amplas, dificuldades, vamos dizer assim, mas cada um no seu recinto, Então, por isso que é difícil você achar um hotelzinho, com pessoas já que entendem, sobre o assunto, porque cada pet tem o seu vamos dizer, o seu ritual, Nath, eu adorei essa ideia. E da onde que surgiu, assim, essa brilhante e maravilhosa função de abrir esse hotel para animais não convencionais? Então, na verdade, assim, eu sempre, quis trabalhar com animais e com a pandemia, que ficou um tempo, que a gente não podia sair de casa, enfim, eu comecei a ficar pensando em inúmeras ideias, até que esse ano eu resolvi montar esse hotelzinho, porque eu já vi, que existem já esse hotelzinho, de pets não convencionais. E eu falei, por que não eu também fazer, Aí eu me especializei em auxiliar veterinária de pets convencionais e não convencionais. E a partir daí eu comecei a receber os pets. E graças a Deus eu já tô com bastante pet aqui no hotelzinho. Sim, nós podemos ver aí pelas imagens, encantador. Eu particularmente, eu adorei a sua ideia.
Nath, eu quero agradecer aqui a sua participação e desejo sucesso para você e para toda a equipe aí do Hotelzinho. Eu sei que é uma equipe grande, né? Precisa todo de um apoio. Então, desejo boa sorte para vocês aí. Obrigada, viu? Obrigada mesmo e obrigada por apresentar o meu trabalho. Tá certo, então eu que agradeço agora a Nath, agradeço também a Carol e lembro, Minuto Pet agora toda terça-feira aqui no Jornal das 18h30. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.